Olá, seja muito bem-vindo ao Povo de Humanas, um podcast feito por pessoas que têm sérias dificuldades para dividir a partir de 2 algarismos. Diretamente dos estúdios Passarinho, na cidade de Maceió, em Alagoas, o Povo de Humanas busca discutir variedades. É feito para debater educação, política, entretenimento e cultura em geral. Eu sou Tainan Costa Canário e comigo à mesa Ricardo Correia, Jorge Lobo e Jason Chanchão. Para você que precisa aprender a fazer colar de búzios, instruir-se no que diz respeito à fabricação de miçangas, seja muito bem-vindo ao podcast predileto da esquerda cirandeira brasileira. Está no ar, o Povo de Humanas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Povo de Humanas, o podcast da família tradicional brasileira, feito por professores em tempos de pandemia e se tudo der certo em pós-pandemia também. Salve, salve, Jorjão. Como é que tá? Tudo certo? Melhor do que mereço. Salve, salve, Chancha. Tudo firme, tudo forte? Opa, melhor é impossível. Fala, professor Ricardo Correia, desgostando muito das coisas ultimamente? Não, tô gostando de tudo. Um abraço para todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores. Telespectadores é ótimo. O Ricardo insiste que podcast tem telespectadores. Não, é porque ele vê o vídeo no YouTube na TV dele. YouTube, aí ele vê o vídeo do YouTube da TV. O Ricardo desse tempo. Ele comprou videocassete quando já tinha DVD, tá ligado? Lá no Rio. Aí ele acha que ele é moderno. E eu comprei um DVD agora. Comprou um aparelho DVD? Sério? Não, o que é pior não é você comprar um aparelho de DVD, é você não ter comprado, falar e a gente duvidar da possibilidade de você ter exatamente. comprado. A sua credibilidade está zero. Obrigado a todos que nos ouvem, que dedicam seu tempo a ouvir esta boa conversa. Espero que você esteja bem, com saúde e toda a sua família também. Este podcast discute notícias educacionais a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio sobre a educação como um todo, entretenimento, dicas culturais e de leitura e notícias aleatórias vistas por essas 4 figuras que aqui falam. A quinta é o nosso querido produtor e DJ Arthur Finizola. É o quinto elemento. No comando. Responsável por toda a parte técnica do podcast, o popular Tatuzinho, ok? Vamos em frente, senhoras e senhores, vamos começar mais um podcast. Sejamos ágeis. Muita gente, 2 pessoas perguntaram o que a gente tinha na mesa pra mim. Aqui uma bandeira pirata. Depois o Jorge vai explicar a origem. E ali, Dom Quixote, uma escultura que a gente já indicou aqui em outro episódio. E aqui a minha buzina, álcool. Álcool no copo? Álcool, não, no copo não, caramba. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também, beleza? Vamos começar com as notícias educacionais, senhoras e senhores, pode ser? Opa, vamos começar logo falando de educação, porque o campo tá... Eu queria fazer um protesto aqui, antes da gente começar as notícias educacionais, que toda semana, Chanchão, tem algum integrante do governo que fala alguma bobagem geográfica só para que os professores de geografia apareçam mais. Eles não conseguem falar bobagem filosófica porque eles não entendem nada. Exato, e porque geografia é um negócio acessível, os caras falam besteira de geografia. Um dia é o clima, outro dia confunde Mata Atlântica com Floresta Amazônica. Qual foi da semana? Agora foi o ministro do interino da saúde confundindo estações do ano, meu irmão. E aí o Ricardo vai explicar isso pra gente daqui a pouco. Vocês trouxeram nossas notícias educacionais? Fica aqui o meu protesto, parem de falar bobagens geográficas. Vocês trouxeram notícias educacionais? Muita gente falou que a gente humilhou o Ricardo. Muita gente, 5 pessoas eu contei, falando que a gente humilhou o Ricardo no podcast passado. Eu concordo com essas pessoas. 5 pessoas conseguiram ouvir o podcast? Exatamente. Disseram que a gente humilhou o Ricardo, que a gente humilhou por conta da saída do Jorge Jesus, a gente não devia ter feito aquilo e cantamos música e pisoteamos. Eu queria saber o que foi que vocês acharam. Eu achei foi pouco. Você tá achando pouco? Você tá com pena do Ricardo? Leva ele pra casa quando o Flamengo é campeão da Libertadores? Exatamente. Conviva com ele uma semana pra você ver a insuportabilidade do sujeito. Eu quero dizer o seguinte, eu saí daqui do podcast passado chorando, e aí eu tava chorando com a minha camisa do Flamengo, eu percebi que eu tava manchando o bottom da Libertadores. Aí eu virei a camisa pra chorar do outro lado e eu vi que eu tava manchando o bottom do Campeonato Brasileiro. Aí eu virei a camisa um pouco pra começar a chorar e eu vi que eu tava chorando em cima do bottom da Recopa. Foi difícil escolher um canto assim pra chorar. Realmente minha vida tá muito triste. Mas tem espaço, que é a Copa do Brasil que não ganhou, a eliminação do Atlético Paranaense, essas coisas. Tem espaço pra chorar. Bote uma notícia educacional na mesa aí, amigão. Bote um sentimento no meu coração. Do site Veja
Veja Abril, volta às aulas pode contaminar 9,3 milhões de pessoas, diz Fiocruz. O levantamento foi feito com base na Pesquisa Nacional de Saúde e calcula risco de infecção de quem mora com crianças e adolescentes em idade escolar. É o mais novo programa do governo, deixa morrer. Na verdade, é o mais novo debate recente, né? Várias escolas voltando em vários cantos do país. Já temos um início de um debate aqui em Maceió. Se vai se voltar, como vai se voltar, quais são os termos, como é que vai ser, educação híbrida ou não. E esse é o tema que está afligindo pais, está afligindo os professores e os alunos aí nos próximos dias, digamos assim. É isso aí, Ricardo? A Fiocruz, ela está determinando no Rio de Janeiro ela está aconselhando no Rio de Janeiro para que não reabram as escolas. E ela está fazendo uma série de levantamentos de como isso pode alastrar ainda mais a pandemia nas comunidades. O próprio prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele já recuou com a volta às aulas para a educação, o bispo, para a educação pública. Mas como a força econômica das escolas privadas é muito grande, ele também está dizendo que as escolas privadas irão abrir nessa próxima semana. Então são 2 pesos e 2 medidas aí. Exato. Isso mostra claramente que não existe protocolo algum. Porque se você vai ter um protocolo que você determina que a escola municipal ela não pode abrir por enquanto, por que a escola privada ela pode abrir? Isso é uma quebra muito clara do princípio da isonomia, que é explícito na nossa Constituição. Você tem que ter igualdade no acesso à educação e a partir dessa distinção, muita gente fala que esse vai ser o Enem da desigualdade, como se os outros Enems não fossem, mas esse vai ser a marca da desigualdade, porque a gente está literalmente quebrando todas as formas de isonomia no processo educacional. Isso é de um efeito colateral, duradouro, que a gente ainda não tem dimensão. E isso mostra para quem ele governa, né? Então ele governa para o capital e esses donos de escolas estão chegando, pressionando a Prefeitura do Rio de Janeiro. Claro que não só a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, mas estão pressionando a Prefeitura do Rio de Janeiro para poder fazer a abertura das escolas. Ele, inclusive, levou uma médica do lado dele para dizer que todo o processo seria seguro, extremamente seguro. Ah, teve uma médica que deu a cara para bater. Teve uma médica que deu a cara para bater, porque ele falou que não era simplesmente ele que estava abrindo, que seguindo o protocolo não teríamos problemas algum. Não tem problema algum, mas, no entanto, as escolas públicas ficam fechadas. A Fiocruz mandou uma nota dizendo para não abrir escola alguma, porque o risco é enorme. Bom, já que o Xancha tinha falado da Veja, eu tinha visto no Globo também que esse retorno às aulas vai levar a milhões de pessoas num risco imprescindível, cara. A gente tinha debatido em outros podcasts, uma estatística que o Ricardo falou, que uma sala de aula pode aumentar até 800 contatos. Então a gente não tem dimensão do quanto a volta às aulas é prejudicial. A gente está estimando aí 10 milhões de adultos e idosos, e isso porque a pesquisa tem as suas limitações, a gente não calculou, outras comorbidades, e a sobrecarga do sistema de saúde com os outros problemas para além da pandemia. Enfim, nós estamos em um cenário que é como vocês falaram, é um programa do governo federal, o programa Deixa Morrer. Deixa eu fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos considerar o universo das escolas particulares. Ok? Porque, veja, eu entendi tudo isso, sei tudo isso, só que eu quero convidar a gente a fazer um exercício de imaginação. Se vocês fossem dono de uma escola hoje, o que vocês fariam? Porque eu estou imaginando que malabarismos técnicos serão esses que vão existir para conciliar. Porque, veja só, vamos imaginar que volte de maneira híbrida. Ok? Sim. Ou seja, toda sala de aula vai ter que ter um link ao vivo transmitindo. Isso por si só numa escola com 30 salas. Ou no mínimo uma gravação, para depois o cara assistir em outro horário, mas vai ter que ter. Vai ter que ter. Então, quantos professores vai ter que ter? As escolas vão ter que duplicar o número de professores? O exercício de imaginação é o seguinte, eu sei de todo esse problema, mas aí eu fico imaginando qual é o recurso, vai ser uma coisa assim, cada um por si, Deus por todos. Mas eu posso ter uma opinião polêmica, e eu queria deixar logo de cara, é que, não deveria voltar. A gente não deveria estar analisando essas perspectivas de retorno híbrido. A gente precisa respeitar o tempo da pandemia e o tempo da fabricação de medicamentos. Mas aí o que eu estou propondo, Jorjão, o que eu estou falando, e é esse o exercício de imaginação que eu propus, e eu convido você a fazer esse exercício junto comigo. Tudo bem. Que é o seguinte, vamos nos colocar na mente do pai que acha que o filho deve voltar. Eu queria saber qual é o recurso técnico que se tem para voltar. Esse é o exercício de imaginação que eu estou propondo. Eu não estou perguntando se deve se voltar ou não. Vocês entendem? Uhum. Não, eu entendi. Ou seja, o que o Tainan está falando é o seguinte. Existe essa situação problema. Não adianta a gente falar do mundo que seria perfeito. O mundo que seria perfeito seria um lockdown
durante um determinado período de tempo forte pra gente poder voltar. Que já foi no Brasil, Ricardo. Que não vai acontecer mais. Que não vai mais acontecer, infelizmente, mas deveria ser feito agora, pra agora. Esse seria o mundo perfeito. O cenário perfeito. E teria um cenário não perfeito, mas um cenário bom, onde a gente tivesse governos, um governo federal e governos estaduais que estivessem preocupados com a organização das pessoas. Veja que esse problema que o Tainan está colocando, para mim, tem um problema anterior. A gente tem um desgoverno estadual e federal que coloca essa possibilidade da gente não saber. Mas aí vamos então, mas ele está analisando na perspectiva do dono da escola. Do dono da escola. E aí é o seguinte... E do pai que quer que seu filho volte. Eu quero que meu filho volte. É porque, Tainan, esse não é um problema de ordem econômica. Então, por isso que toda vez que a gente tenta analisar a ordem econômica, a gente se vê numa sinuca de bico. Então, é por isso que o dono da escola realmente não tem o que fazer. Por que não tem o que fazer? Porque não é um problema, não é uma crise econômica. É uma crise de saúde que acaba acarretando em um problema econômico. O que seria o ideal? O ideal seria que a educação, que deveria ser um investimento infraestrutural para a população, fosse gratuita, geral, para toda a população. Uma educação 100% gratuita. E o que eu estou falando aqui não é algo de comunista, não é algo de assim, não. Existem várias nações desenvolvidas que têm a sua educação 100% gratuita. Se você vai na Espanha, apenas 10% das escolas na Espanha são privadas. Sim. E você teria 90% dos alunos que estudam numa educação pública. A gente sabe então, disso. assim, é por isso que não tem alternativa. O que eu quero te dizer é, não tem o que fazer. Infelizmente. Aí vai quebrar, Ricardo, mas vai quebrar. A gente sabe. Mas a gente está observando agora a limitação do capital. Não, o que eu perguntei é no sentido, como é que vocês, se vocês tivessem que resolver esse problema, o que vocês fariam? O que você está dizendo para mim é que não tem o que fazer. Se eu fosse um diretor de escola, se eu fosse o diretor de escola... Vamos imaginar que eu tenho 100 alunos. O que eu tô querendo dizer é para as pessoas que vão chegar pro filho, você tem que voltar para a escola. Ele entenda o que ele está propondo. Eu sei, mas o que eu quero te mostrar é que não existe protocolo seguro. Os protocolos, eles são artificiais, eles são voltar por voltar. Então por isso é que esses protocolos não darão certo. Eles não dão certo, eles não darão certo. Que você vai ter um aumento do número de casos e um aumento do número de mortes, isso é fato. Isso aconteceu nos outros países todos que tentaram forçar a barra dessa maneira. Sim. Aí o que eu tô querendo dizer é justamente isso. Se você tem 100 alunos... Se o pai tá achando que tem que levar o filho dele, esse pai, ele tá pensando nisso porque ele tá vendo o seu próprio umbigo. Ele tá analisando a sua própria família e ele acha que a sociedade que se dane. Igual tem desembargador faz isso aí na rua, igual tem engenheiro civil formado fazendo isso aí na rua e por aí vai. Empresário em Alphaville. O empresário em Alphaville e por aí vai. Então essa é uma galera que na verdade quer passar por cima de leis e de ordem. Não consegue viver em sociedade. O que é natural não no Brasil aprendeu também. A viver em sociedade. É um comportamento da classe média brasileira. Exatamente. Vive num condomínio fechado, onde as regras do Estado não entram. Então por que agora ele é obrigado a obedecer uma regra coletiva e social que serve para todos? Eu só quero que vocês imaginem a confusão que é o negócio. Porque se uma escola tem 100 alunos e 5 professores, ela vai ter que dividir a sala... Então, se você pensar o protocolo dentro do protocolo, você já está mostrando uma série de erros. Outra coisa, que a gente ainda não comentou aqui. Vamos supor que um professor apareça com Covid-19. Vamos lá. Aí esse professor, o colégio anunciou que o professor fulano de tal, o professor Ricardo apareceu com Covid-19. Se eu apareci com Covid-19, o que vocês vão fazer? Vocês, outros professores que conviveram comigo. Você vai se testar, mas ao mesmo tempo você já precisa ficar em quarentena. Aliás, isso é uma exatamente. Aliás, isso é uma coisa interessante de se falar no podcast. Todo mundo aqui testou, viu? Não, todo mundo aqui já foi testado. Deu negativo, por isso que a gente tá sentado nessa mesinha aqui. Isso. Mas aí vamos lá. Vamos supor que eu faço o teste novamente e deu agora positivo. Ok. Então eu vou ter que ficar 15 dias em casa. E todo mundo de quarentena. E todo mundo aqui vai ter que ficar 15 dias em casa também, porque senão vocês podem transmitir isso daí. Então, aí os alunos vão ficar, ou os alunos serão testados. Quem vai pagar pelo teste dos alunos? Exato. É o colégio que vai pagar pelo teste dos alunos? É o colégio que vai pagar pelo teste dos outros professores que conviveram comigo? Escola então, não consegue conter surto de piolho, velho. Isso não está no protocolo. E esse é o problema, é o que eu tô falando. Então, se criou esse protocolo simplesmente para abrir de qualquer maneira, não é para ser respeitado.
As pessoas não respeitam quando uma autoridade pública tá na rua pedindo pra você usar uma máscara. Exato. Agora tem muita gente se sentindo insegura pra voltar também, viu? Só pra deixar isso claro aqui. Não é todo mundo que quer voltar. É lógico. Essas são as sensatas. Eu recebi da minha comadre perguntando, Jason, você acha que a gente tem que mandar a pequena, minha afilhada de 4 anos de volta pra escola? Se voltar? Claro que não, né? Não faz nenhum lógico sentido. Que não, pô. Porque assim, existem pessoas... Minha filha de 4 anos eu já tirei da escola e não volta mais esse ano. Existem pessoas sensatas e agora tem algumas pessoas que estão, não sei, no nível de esperança, de dizer o seguinte, mas se isso acontecer, tiver uma barbárie, a gente fecha. Gente, quer mais barbárie do que está acontecendo? Nós naturalizamos 1.200 mortes por mais dia. de 50 mil pessoas sendo contaminadas por dia, quase 80 mil pessoas mortas no país, com subnotificação. Quer mais barbárie que isso? E a gente vai voltar às aulas? É pra pensar, né? Alguém tem que me explicar também o que é ensino híbrido, que eu até agora não entendi direito o que é ensino híbrido, por isso que eu fiz a pergunta. Dos mesmos criadores de isolamento vertical e PIB privado, vem aí ensino híbrido. E quando se comanda um curso pequeno, de um universo muito pequeno de alunos, é possível pensar em soluções técnicas. Sim. Mas, quando se comanda uma escola gigantesca, 4, 5 mil pessoas, realmente não existe o que fazer. É um negócio muito louco, assim. E aí, como não tem liderança política firme, liderança política sensata, liderança política capaz de discutir publicamente alguma coisa, tá todo mundo perdido. Mais alguma notícia educacional, Nós estamos há 13 semanas com a pandemia fora de controle no Brasil, sem o ministro da Saúde, com apenas 30% das verbas destinadas ao combate da pandemia gastos pelo governo federal. E o que tudo indica é que os responsáveis por isso responderão internacionalmente por crimes contra a humanidade. Mas você já acha que vai acontecer? Vocês têm esperança que isso aconteça? Eu acho que vai ser muito lento, mas eu acho que a gente vai ver alguma sentença do Tribunal de Haia saindo. Para mim, a gente vai falecer e os responsáveis pelo genocídio praticado pelo Estado não serão punidos, sequer notificados. De forma mais ou menos simbólica, a gente já está falecendo, né? Sim. E nenhuma intervenção internacional. E as pessoas estão aí na rua, os bares estão lotados, então, entendeu? Todo mundo sem máscara. Então ninguém tá aí pra nada. Foi criado um protocolo pros bares, vê se está sendo respeitado esse protocolo dos bares. Aí você acha que nas escolas privadas serão respeitados esses protocolos? E quem é que vai fiscalizar? Exatamente, não tá fiscalizando aqui no bar, vai fiscalizar dentro da escola. Vai entrar um policial na escola pública pra botar o aluno, mandar usar máscara. Pra respeitar 1,5 metro de distância. Enfim. Bom, se houvesse pelo menos um documento sensato que a gente pudesse ler e discutir, né? Mas enfim. Ricardo? O Caderno Cotidiano do UOL Notícias traz a seguinte matéria. Estudo. Professor vê aluno negro como agressivo e trata branco com simpatia. Foi feito um trabalho pela pesquisadora e jornalista Maria Vidal. Ela é professora universitária e ela fez um trabalho com uma análise dos professores. E ela apresentou aos professores diversas posturas de alunos em sala de aula. E o que ela observou é que 70% das vezes se analisava o aluno negro sempre com uma visão agressiva do gesto que ele estava fazendo, do gestual corporal dele em relação ao aluno branco. Então isso mostra pra gente uma coisa. Em primeiro lugar, a escola ou a educação, ela não é a solução para os problemas da humanidade. Em segundo lugar, a escola, a educação, ela reproduz os problemas que existem na sociedade. Os modelos de poder e preconceito. Isso. Então, se nós temos uma sociedade racista, é natural de se pensar, natural em termos, né? Mas é comum de se pensar que você também vai encontrar esse racismo dentro da escola e será promovido pelos próprios professores. Eu, quando trabalhava em Arapiraca, na UNEAL, eu tive como aluno professores que estavam se formando em geografia, que davam aula de geografia, e que muitos deles falavam para mim que eles davam aula para bandidos que fizeram assentamento. Eu falei, como assim bandidos que fizeram assentamento? O pessoal lá do MST. Então o próprio professor de geografia estava reproduzindo uma fala de que aquelas pessoas eram invasoras de terra, que estavam tomando as terras das pessoas. Então o professor ele vai acabar reproduzindo o que a sociedade determina. A escola ela só tem capacidade de transformar a sociedade se a sociedade quiser ser transformada. Se não, a escola ela vai reproduzir os mesmos problemas e ela vai ensinar desde cedo as crianças a serem racistas, homofóbicas e por aí vai.
A ideia da gente achar que a pessoa, porque tem um curso universitário ou algo do tipo, um mestrado, um doutorado, ela tem educação social, educação política para poder respeitar os outros. Pelo contrário, tem muito idiota certificado por aí pelo mundo. Tem muita gente com doutorado que não sabe tratar uma pessoa bem, não sabe ter o mínimo do convívio social. Isso que a gente estava falando agora, característica da nossa classe média, que as pessoas reproduzem. Inclusive, a gente pode reproduzir no nosso cotidiano isso, um individualismo muito grande e tal. E isso a gente vê manifestado. Isso daí que o Ricardo falou, você faz associações com diversas coisas na sociedade. Como, por exemplo, a erotização do corpo negro, seja do homem ou da mulher. Também é uma prática de racismo. Atribuir ao negro ou pessoas de classe social menos abastada a violência, a falta de educação, falar alto e uma série de coisas. Isso é prática do racismo cotidiano que nós temos. Jorjão, a tal da alteridade, o modo como a gente vê o outro. Cara, a nossa educação, ela é uma reprodução da ideologia dominante. Então, o aparelho educacional do Estado, e em minoria, né, o aparelho educacional do sistema privado, ele vai reproduzir todos os preconceitos, digamos, vícios, e todas as visões que nós temos enraizadas na sociedade capitalista. Ao longo dos anos, trabalhando com o Exame Nacional do Ensino Médio, eu percebo que uma temática que o Enem tentou trazer para o debate é a questão da alteridade, da diferença, dos movimentos sociais, dos grupos excluídos da sociedade. E muita gente tem muita dificuldade em responder essas questões, em trabalhar com esse tipo de prova, justamente porque o sistema educacional é um grande reprodutor de preconceitos. Então a gente viu recentemente, acho que no início do ano, o vice-presidente Hamilton Mourão elogiando em uma publicação no seu Twitter os bandeirantes como grandes empreendedores e aqueles que construíram o nosso país. Se você olhar qualquer livro didático, você olhar qualquer professor de história... A associação entre bandeirantes e empreendedores, ela é cruel e mentirosa por natureza. Não, mas esse é o problema. Ela é mentirosa quando a gente olha numa luz de uma outra historiografia, mais crítica, que, reconhece os bandeirantes como estupradores, invasores, mercenários. Mas a nossa historiografia tradicional, a que está no livro didático, a que chega com o professor na ponta da escola, ela é reprodutora de uma visão que legitima o extermínio brasileiro, ela é reprodutora de uma visão que legitima a escravidão, a indolência do índio, a marginalidade do negro. Então a gente vai sair da escola, a gente vai ter um certificado, vai entrar na faculdade, vai graduar e vai reproduzir os mesmos preconceitos de que o índio é preguiçoso, os portugueses trouxeram a civilização, os negros mereciam ser escravizados e a gente não vai conseguir... Eu não quero falar a palavra progresso, mas a gente não vai conseguir um desenvolvimento social... Uma modificação. Em breve, uma modificação. Mas assim, só para dar um pitaco nisso que o Jorge falou, teve um debate uma vez na época que eu fazia, na época da graduação, que um professor falou sobre isso, de que o índio, ele é preguiçoso, teve toda a manifestação. E o professor levou livros que justificam essa ideia. Então, veja, a produção... mas tem uma intelectualidade mais liberal que justifica o servilismo. A produção da nossa ciência, até no campo da ciência humana, das ciências humanas, melhor dizendo, tem muito conservadorismo, muita ideia retrógrada, muita reprodução de senso comum. E essa ideia, ela leva a coisas absurdas, como os zoológicos humanos na Bélgica, a justificativa da escravidão negra provocada pelos europeus. A falta de conhecimento do subdesenvolvimento é muito grande. Eu me lembro que quando eu estava na UFRJ, foram feitos pelos estudantes um evento em comemoração ao aniversário de Milton Santos, só que o Milton Santos já tinha falecido quando foi feito esse evento. E nós conseguimos trazer alguns professores de Sorbonne. Então esses franceses vieram para cá, para a UFRJ e tal, e começaram a palestrar junto com os professores da casa da UFRJ. E os professores da casa começavam a chorar quando falavam sobre Milton Santos. E os professores franceses não entendiam aquilo. Então os professores franceses chegavam e falavam assim, realmente ele era um grande pesquisador, mas eu não entendo a comoção de vocês. Aí chegava um outro professor francês e chegava, não, realmente ele era um pesquisador muito bom e tal, mas não precisa também, não é para tanto. Até que um professor nosso levanta e vira e fala o seguinte, é porque vocês não sabem o que é subdesenvolvimento. Vocês não sabem quanto tempo vai levar para o Brasil produzir um outro Milton Santos. Produzir um outro negro que chega a dar aula na Universidade de Paris. Negro nordestino e tão famoso no mundo inteiro, um medalhão que produziu uma grande carga literária sobre a globalização, como foi o caso do Milton Santos. Então, como vocês só escrevem sobre subdesenvolvimento no ar-condicionado lá em Sorbonne, vocês não sabem na prática o que é o subdesenvolvimento. Vale a pena já pegar duas leituras aí a partir desses dados. Por uma outra globalização,
do próprio Milton Santos, Sim. e Tristes Trópicos, do Claude Lévi-Strauss, o intelectual que morou na Bahia um tempo, etc. Bom, só para concluir o raciocínio nas notícias educacionais e falando sobre a questão da alteridade, das diferenças, existe um grande debate sobre a ancestralidade da presença humana no continente americano, partindo, é claro, da principal teoria migratória do surgimento da humanidade na África. Acredita-se que os hominídeos no continente sul-americano chegaram a 10 mil anos e teria sido o último continente a ser povoado, mas recentes descobertas em cavernas no México apontam para a presença de sul-americanos ou de hominídeos, seres humanos, no continente americano há pelo menos 35 mil anos. Então, o Bernardo Esteves compartilhou aqui na revista Piauí uma reportagem chamada Americanos 15 mil anos mais velhos e mostra que na caverna de Chiquihuite, no México... Como é o nome da caverna, meu irmão? Chiquihuite. Chiquihuite. Gostou? Chiquihuite. Chiquihuite. No interior do México. Alguns artefatos achados ali têm pelo menos 31 mil anos de idade. Então, muitos norte-americanos, já que a gente estava falando de Sorbonne, eles não têm dimensão... Lembrando, quando o Jorjão fala norte-americanos, hein? A América, estadunidenses, né? Na América não são os Estados Unidos. Muitos né, estadunidenses, né? Muitos estadunidenses, eles simplesmente rejeitam, eles silenciam qualquer descoberta arqueológica que venha da América do Sul. Então a gente já tinha o fóssil de Luzia, que está no Museu Nacional, sob a guarda da UFRJ, que já mostrava para uma ancestralidade da presença de hominídeos negros aqui na América do Sul, sendo o fóssil mais antigo da América, Luzia. E agora a gente encontra fósseis de seres humanos de pelo menos 31 mil anos de idade que levantam a discussão para um outro patamar. O quão antiga é a presença humana na América e quais processos migratórios eles percorreram para além do Estreito de Bering para chegar aqui no continente americano. Aí tu chega, dá uma informação dessa no início de uma aula, até para um aluno de ensino fundamental e até do ensino médio, ele vai dizer, oxi, mas professor, peraí, no meu livro didático tá dizendo que o Brasil só começou a surgir 1500. A partir do século XVI. Esse é o lance. Esse é o lance. Brasil só começa em 1500. Ainda tem o Pison, navegador espanhol, que chegou antes aqui. Não, tem toda essa história. Tem toda a narrativa muito diferente do que você aprendeu no ensino de A descoberta do Brasil é uma das histórias mais... Tipo, a descoberta do Brasil nos didáticos... Não é descoberta, não tem nada descoberto. Mas o achamento, seja lá o que for, ou o registro... A invasão, o registro oficial... Pronto, é importante dar o nome correto. A invasão do Brasil, ela é uma das histórias mais mal contadas da historiografia o tempo todo. Porque você quer ver uma coisa que eu acho sensacional sobre esse ponto, e a gente poderia colocar isso aqui, é o seguinte... Vieram as caravelas pra cá. Quem pagou a viagem? É uma coisa que a galera não fala, que eu acho interessantíssimo isso. Não se fala quem pagou a viagem. Não se fala, por exemplo, que banqueiros genoveses financiaram Pedro Álvares Cabral. Não Pedro se Álvares fala Cabral chegou em Portugal e disse o seguinte, agora eu vou pôr uma rota diferente que todo mundo vai pra Índia. Quem é que quer vir comigo? E teve gente que veio. Uma tempestade do nada trouxe ele pra América. Ninguém fala que é dinheiro de banco, do que hoje é a Itália que financiou, porque o Colombo foi uma empreitada estatal, patrocinada pelo governo espanhol, mas ninguém fala, velho. E eu fico interessado, porque follow the money, né? Siga o dinheiro. De onde veio o dinheiro que financiou as grandes navegações? Vamos começar a discutir a partir daí? Esses africanos que chegaram escravizados aqui no Brasil. Os africanos que... Não, no caso, o fóssil de Luzia, ele é anterior ao próprio processo... Então, é o que eu tô falando. Ponto. Em 1500 chegaram por escravidão. Esses americanos que você está dizendo aí na reportagem, eles saem do continente africano e também uma parte da Europa, porque a espécie humana ela vai sempre em direção ao nascer do Sol. E como o Sol nasce no leste, é por isso que existe uma marcha migratória para o leste. E de tempos em tempos, o Estreito de Bering ele se fecha, fica congelado e acaba conectando a Ásia e o continente americano. Então, por várias vezes, esse Estreito de Bering ficou fechado e depois abriu, ficou fechado e abriu. E nessa você tinha a migração, não só de hominídeos, mas você tinha a migração de diversas outras espécies. A gente tem muita dificuldade em pensar coisas simples. Eu já ouvi alunos perguntando a professores de humanidades como vocês, como é que os antigos viajavam. Gente, andando. Viajavam. E de barco. E de barco. Mas aí, veja... Existe uma teoria, as ocupações da Polinésia, da Oceania... Jorge, mas não precisa nem ir pra antiguidade clássica. Existe uma teoria. Eu tô indo pra pré-história. Sim, não precisa nem ir pra pré-história. Você pega a Cabeça de Vaca, o navegador espanhol, que, com mentira e tudo nos relatos dele, ele naufraga no México e vai bater andando no que hoje é o Uruguai. Andando. Durante 4 anos, irmão.
Quer dizer, as pessoas viajam andando. Isso bem mais recente. A espécie humana ela só passa a ser uma espécie de fato sedentária nos últimos 10 mil anos, por aí. Então antes a nossa espécie ela era nômade, então ela ia esgotando os recursos e ia se deslocando. Então não era o mesmo indivíduo que saiu da África que ele conseguiu chegar até a América. Sim. Mas o grupo populacional dele, conforme você ia tendo a renovação, mortes e nascimentos, é que conseguia fazer esse deslocamento. Nos últimos 10 mil anos é que a gente acredita, últimos 15 a 10 mil anos é que a gente fala do período da última grande glaciação, isso, que foi o período que o Estreito de Bering estava congelado para a transição do continente asiático para o continente americano. Só que com a descoberta desses novos fósseis no México, 31 mil anos atrás, a gente tem que entender como é que foi esse processo migratório. Existem processos migratórios ancestrais da pré-história que mostram a ocupação de ilhas e até mesmo do continente americano por navegadores. Então a proximidade, por exemplo, do eixo Pacífico e do eixo Índico, que leva do continente africano para o continente oceânico, para o continente americano, é uma rota de estudo migratória que ainda tem que ser investigada. A gente sabe a migração por terra, que veio pela teoria da Beríngia, pela migração pela América do Norte, mas existe uma ocupação de navegadores da pré-história, do que a gente chama de período pré-literário. Então, são muitas perguntas e é interessante que você preste bastante atenção nesse debate, porque a cada ano nós estamos atualizando os nossos conhecimentos sobre pré-história e pode cair uma questão no seu vestibular. Pode cair tanto no Exame Nacional do Ensino Médio, quanto efetivamente nos vestibulares da FUVEST, da Unicamp, que gostam dessa temática. Para se preparando para o Enem e está nos ouvindo, é com a gente mesmo. Vamos falar do Exame Nacional do Ensino Médio e também não somente dos problemas envolvendo o Enem. Fica o convite aqui para a gente falar, nesse ou em outros podcasts, disso que o Jorge falou agora. O que é que pode cair, o que é que não pode cair. Oferecimento Banco de Gênova. Descubra novos mundos. Só vai entender essa piada quem está estudando grandes navegações. Porque eu ouvi os últimos 5 minutos de podcast. Exatamente. Tá se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio? É com a gente mesmo. Vai pelo Jorjão, estuda as grandes descobertas aí, as recentes da pré-história. Vai pelo Xanxão, vai pelo Ricardo Correia, estuda Milton Santos, sempre cai no Exame Nacional do Ensino Médio. Fica conosco porque altas coisas, inclusive na prova de linguagens, minha gente. Atenção para variantes linguísticas, porque essa é uma discussão muito boa. Considerações sobre a fala dos povos indígenas, sobre línguas, ok? Xanxão, para de mexer no Cervantes aí, velho, por favor, no Don Quixote. É porque eu tá me agoniando. Não, você tá que nem aqueles meninos pequenos, velho, que não pode ver um negócio já quer mexer no negócio, velho. Rapaz, eu era assim, velho, por isso que eu apanhava muito. Eita, desculpa, eu não podia falar isso, né? Tu apanhava muito quando era pequeno? Tu apanhou muito quando era pequeno? Não, assim, eu levei muito castigo severo. Tu apanhou, Ricardo, quando era moleque? Rapaz, apanhei muito. Ah, pode falar que apanhou? Meu irmão, apanhei muito. Oxe, eu apanhei pra cacete também. E a gente tem uma tradição, eu já vou problematizar. A gente tem uma tradição de surra. Você já vai problematizar a palmada agora. Não, no Nordeste a gente tem uma tradição, por exemplo, eu conto as histórias das surras que eu levo aqui, a galera acha graça. Eu conto pra galera no Sudeste, a galera olha assim, nossa, você já apanhou de quê? Você já apanhou de quê? Do que eu não apanhei? Não, tipo, instrumentos usados pra bater em você quando você era pequeno. Eu vou dizer um, você diz outro. Rapidinho, bate bola. Tá. Bate bola. Cinturão, cheque. Mão. Chinela. Tabica. Tamanco. Tabica, pra quem não sabe, é uma madeira. Eu vou zerar agora. Diga aí. Galha da goiabeira. Galha da goiabeira. Qual foi que tu disse? Eu disse tamanco. Eu já apanhei com rec e repete. O que é rec e repete? Ah, isso você não sabe. Rec e repete era um negocinho que tinha do Gugu, que você falava e repetia. 15 minutos, um gravadorzinho. É tipo um brinquedo, um gravadorzinho. Eu lembro essa história como hoje. Aí eu tava lá, tinha uma moça que ia me ensinar reforço de matemática. Aí, enfim, ela tava lá me ensinando, meu pai dormindo no sofá. Ela falando e eu repetindo. No rec repete, botando negócio de voz, tal, brincando e tal. Meu pai acordou virado na porra. Pode falar, né? Meu pai acordou, jogou o rec repete no meu peito. Aí quando ele viu que não quebrou, ele jogou na geladeira. Aí pronto, no chão eu aprendi matemática, porque o rec repete... Jorjão, tu já apanhou? A minha dúvida, peraí, rapidinho. Eu quero ter... Quando apanhou de gaia de goiabeira, você viu Jesus? Descendo do pé de goiaba pra falar com você. Não, acho que ele já tinha ido pra Portugal. Tem nada a ver, eu tô quieto, eu tô na minha, tô esperando a minha vez de falar. Essa agressão gratuita. Do nada, Os caras aí compartilhando as heranças da ditadura, tortura em casa. Herança, tortura em casa.
Não, mas Comente se você já apanhou nos comentários aí, não, por favor. mas falando sério, assim, a gente tá brincando, mas isso é um assunto muito pesado. Se você tem criança em casa, se você é pai ou quer ser pai ou mãe, não bata no seu Mas filho. se Na você verdade, vai você vai evoluir. estar criando uma pessoa que tem medo de você e não que lhe respeita. São coisas diferentes. Esse discurso é muito bem. bonito quando você não tem um filho merecendo ficar de castigo 5 dias seguidos em casa. Não, castigo é uma Não, coisa. tudo bem você ser o de centro da mesa, mas não precisa passar pano pra tortura, velho. Sei que liberal faz muito isso, mas, pô, liberal já pra não, offline, Já velho. passou pano pro Ciro Gomes, agora pra tortura também. Tá Não, não passo pro Ciro Gomes, eu não passo pano, não. Eu lustro ele, porque eu sou cirista. Não, Parou de é gravar, Enem. pô. Eu tô aqui esperando falar do Enem. Tem meia hora. Não, meia hora não. Tem 5 Aí minutos que eu tô bate calculando meia o tempo. hora. E ele O olhando aqui diretor pra dá mim. esporro na gente. E ele olhando aqui pra mim, Eu tô olhando pra Ele tudo. olhando E pra aí, tu meu como irmão? se- Não vai cortar esse negócio Não, aí, como não? se o Arthur mandasse nisso. eu corto na edição. Ainda Na bem, edição ele corta. porque- Aí a gente Olha, investe as melhores piadas e diálogos que são precisamos cortadas. falar sobre a liberdade do editor nesse podcast. Ó, Achei que tu ia falar da liberdade de olha o bater em Tainão que ele criança. fala. O Tainão fala assim, vamos falar de Enem, vocês vão estudar Enem com o Ricardo, com o Xanxão, Xanxão, você já com apanhou? o Jorge. Xanxão, você já apanhou? Xanxão, agora que a gente já falou, Xanxão, sobre como apanhávamos, nós podemos ouvir o professor Ricardo Corrêa falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele tá doido pra falar disso. Ele tá louco pra falar, se ele não falar do Enem, ele morre. Problematize o Enem aí, vá, fale mal. Não, só pra dizer pro pessoal que desde sexta-feira o SISU 2020/2 está aberto, então fiquem de olho aí nas vagas para quem se inscreveu, nessas vagas remanescentes agora do segundo semestre. Fiquem de olho porque desde sexta-feira já está aberto, então procure aí as vagas que vocês estão concorrendo. Ok, SISU aberto, vamos em frente. Alguma notícia do Exame Nacional do Ensino Médio para colocar na mesa, senhoras e senhores? Então, eu quero falar sobre métodos de estudo. Acho que é um negócio interessante também. Como você estuda? Exatamente, porque assim, existem diversas formas de estudar. Opa, Ó, quer derrubar, deixa isso, quer derrubar a mesa. Foi Tá mal. vendo isso aqui, ó? Isso é a galera quebrando as minhas coisas. Foi mal, Isso é gente, um desculpa, absurdo desculpa. isso, velho. Continue. Então, eu queria falar sobre métodos de Meu estudo. protesto. Cada um tem sua forma de estudar e de assimilar diferente. Eu acho que é importante a gente verificar isso, porque tem muita gente na internet que vende modelos de estudo, como estudar, como... E assim, é importante ter modelos de estudo, é importante ter uma organização, mas É nem... muito coach de estudo. Inclusive, você mas gosta não só de serve coach, né, mas não Ricardo? serve pra todo mundo. Ô, Você gosta de coach, né? muito, cara, muito. O Jorge é que tem umas frases de coach assim, muito legais. Jorjão, também. manda uma frase de coach aí. Não deixe pra desistir amanhã se você pode desistir hoje. É isso mesmo. É um anti-coach. É um anti-coach, Jorge. Fala, Xexão. Então, é uma matéria que saiu no Globo falando sobre 5 métodos de estudo que podem lhe ajudar a melhorar o seu aprendizado. E aqui eles citam os métodos, fala da técnica Pomodoro, que é muito conhecida, fala do método Robson, da técnica de mapa mental, que muitos alunos que fazem Exame Nacional de Ensino Médio, que estudam, fazem ensino médio, usam o mapa mental, que é um instrumento importante. Fala também sobre testes práticos, como você pode fazer a leitura do texto e ao mesmo tempo ir se questionando e aprendendo o conteúdo, enfim. Está mostrando aqui diversas técnicas que você pode utilizar no seu cotidiano para poder estudar melhor e aproveitar. Tem uma coisa assim, defendendo um pouco sobre técnicas e sobre a ideia de coach, eu acho que tem um negócio importante. Não importa. Não, quando o coach é responsável, ele é interessante. Não importa a quantidade. Quer dizer, não é tão importante a quantidade de tempo que você estuda. Porque se você estudar errado, Você pode estudar 10 horas você seguidas. pode né? estudar 10 horas seguidas que você vai aprender pouco. Então a forma de estudar, assim como tudo na vida, a forma de se fazer, ela é um dos passos para lhe garantir o sucesso. Então essa Eu reportagem acho é que muito quase interessante. tudo na vida tem uma forma certa de se fazer e uma forma errada de se fazer. Menos ser coach. Coach só tem forma errada. Essa foi uma... Chegou valendo, Não, cara. depois dessa... O cara chegou valendo, Chegou. Não, né? Jorjão Rapaz, meteu eu o pé fiquei no até- peito dos coaches. Agora faça Fiquei isso até não, porque eu acho receoso agora aqui. eu acho que é interessante, Arthur. Alguém quer tocar de cadeira aqui comigo? Fiquei meio com medo. Eu acho que tem sua utilidade. Se tem pelo menos a utilidade de garantir para o aluno, pelo menos essa, de garantir para o aluno uma segurança maior no que Pra mim tá fazendo, valendo. Pra mim tá valendo. Pra mim tá valendo também, sacou? Agora, eu vou dar um jeito simples de estudar, então. O jeito que eu estudo. É a coisa mais simples do mundo. Eu leio, marco e depois eu dou um tempinho, uns 10 minutinhos, sento e anoto tudo que eu lembro. Decorava Eu tudo. sempre achei que a anotação ela tem um poder muito grande de fixação na memória. Assim, eu não tenho nenhum dado para provar isso, mas eu sou um defensor do ato de anotar.
Eu acho que desenvolve coordenação motora, acho que é interessante que você tenha um caderno independente daquilo que o professor anota. E cria um método próprio seu. E crie seu método próprio, no sentido da maneira como você anota, que isso desenvolve uma certa identidade linguística também, assim, uma familiaridade com o ato da escrita, que eu acho que é importante para a vida, entendeu? Independente dos caminhos que vocês sigam para estudar, faça isso de maneira consciente, de maneira responsável, respeitando o seu tempo, as suas limitações e suas condições materiais. Não ouça charlatões da internet e fique atento às datas e aos editais das provas que você tem interesse. Muita gente acha que estudar para o Enem é apenas mapa mental, é escolher o seu método, mas muita gente começa a estudar para o Enem como se fosse uma verdadeira anarquia, achando que a prova não tem edital, achando que o tema da redação vai sair no Instagram. Boa, Jorjão. Achando que se você pegar assim o livro e ler por 10 horas, sem um método, sem um preparo, sem uma técnica de estudo... Acha que redação não se estuda. Pô, tá maluco. Que não se lê sobre esse tema. Tem gente que acha que redação não se estuda. É um negócio... Eu vou falar sobre uma técnica, o Jorjão pode me ajudar se você lembrar isso, eu esqueci algum detalhe, que é uma coisa que a galera faz, porque quem procura redação não procura escrever em si, tá? O cara quer uma fórmula pronta de texto. Tem uma coisa que eu vejo muita gente fazendo na internet com o ensino de redação, que é assim. Ensinando fórmula pronta. Não só fórmula pronta, mas tem um jogo com o tema para você... Você é o aluno, você está ansioso em relação ao tema do Enem. Aí começa um jogo discursivo, que é interessante, assim. O sujeito, ele vai no site do Senado, por exemplo, no Senado Notícias. Aí sai uma notícia lá que pode vir a ser um tema de redação. Perceba a estratégia. E aí, você sabe que um dia depois o social media, né, João, que chama o social media, ele, um dia depois que sai no site do Senado, vai para as redes sociais, vai para o Instagram, vai para o Facebook, etc. Tem um delay aí, tem um tempo, sabe? Então o cara vai para a internet no dia que sai o site do Senado e faz: pessoal, tema quentíssimo para a redação do Enem, hein? Tema quentíssimo. Aí ele cita uma coisa que saiu no site do Senado há 2 dias. E aí o que acontece? Depois sai nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, o que ele falou, porque é óbvio que é esse o caminho que a notícia faz para circular. E aí o sujeito sai como se ele fosse o oráculo do tema, entendeu? Ele tivesse adivinhado. Como se ele tivesse... tema ficou em Ricardo, evidência. Então, é o adivinhão do tema. Aí tem uma coisa que é insuportável no ensino de redação, e o Jorge pode falar melhor sobre isso do que eu, que é a boataria do tema em véspera de Enem com base nesse tipo de coisa. A boataria do tema, o sujeito ele não fez redação ao longo do ano, não estudou redação, não estudou coesão, não estudou coerência, não treinou o texto, não compartilhou nenhum método de ensino, não só o nosso aqui, mas qualquer método de ensino responsável. Mas se ele souber o tema, ele vai tirar 1000. Mas se ele souber o tema, ele acha que ele vai tirar 1000. E aí começam os boatos. Aí alguém muito famoso faz o que chamam de clickbait do tema. O cara cita um tema de redação baseado em algum boato, como se alguém no INEP estivesse dizendo assim: vamos dar uma dica. Vamos dar uma dica. Professor, você viu no site do INEP, saiu tal coisa, você acha que isso pode sair tema de redação? Eu fico imaginando essa cena, hein, Jorge? O cara tá lá sentado, ele trabalha no INEP, ele vai sentar e ele vai dizer assim: agora eu vou dar uma indireta aqui, né? Digitando mentiras. Mas eles deram uma indireta no tema do ano passado. Cara, altos vídeos tem lá no Instagram do INEP, tava falando de cinema, é claro. Claro, mas veja... Só não viu quem não quis. Bicho, aí é impressionante, porque a galera acha que o sujeito ele tá lá sentado na cadeira dele e ele vai dizer assim: agora eu vou jogar aqui com 6 milhões de estudantes. Eu vou jogar uma indireta aqui pra ver se eles percebem que a gente tá dando uma dica de tema, como se fosse escondida no site do INEP, tá ligado? Aí ele vai decorar esse tema, vai levar um texto pronto pra prova. Ano passado foi desaparecimento de crianças. Alguém resolveu falar na internet. 5 dias, eu contei, velho. Eu sei quem foi, não vou citar no podcast porque fica muito exposed, né? Eu vi aí 2 blogueiros de redação e professores, relativamente conhecidos, pegaram de algum lugar, de alguma agência de notícia, que ia sair desaparecimento de crianças no Enem. E literalmente afirmaram categoricamente: vai ser desaparecimento de crianças. Amigos, a expressão desaparecimento de crianças no Google, você pega ela, ela disparou assim. Cara, pra você ter uma ideia, tinha um boato que se você pegasse temas de provas de concursos federais, sei lá, AGU... para determinada autarquia, o tema da redação daria uma inspiração para o tema do Enem, já que é um concurso federal, você teria aí a mesma mentalidade. Mas é muito louco isso. A gente não lê o edital, a gente não conhece a prova que a gente está se preparando para. Ô, Jorjão, e o boato da data? Qual o boato da data? O boato da data é quando o sujeito acha que tem que imprimir o Enem. Então, como são 6 milhões de eventos até junho Eventos até junho caem na prova. É como se não houvesse uma máquina que pudesse imprimir milhares de provas. E como se a prova de redação fosse só atualidades. Só atualidades, né? Entendeu? Então, ó, professor, o tema do Enem, ele é até abril.
Então tem que estudar as notícias que caíram até abril. Então pare de ler site de notícias. Então, não, aí não pode ler site. Até abril, professor, porque não dá tempo de imprimir todas as provas. Eu digo, minha gente, não é papelaria da esquina, não. É uma gráfica monumental. Eu posso fazer uma afirmação contundente. Se você é estudante, está ouvindo esse podcast ou vendo no YouTube, vou falar uma coisa. Na prova de Ciências Humanas, que é o que eu entendo, não tem tendência de prova. Se alguém vende dizendo que tem uma tendência de prova, está fazendo charlatanismo. O tema de redação, o INEP não dá dicas embutidas. Minha afirmação contundente é essa. Não existe isso de dar uma indireta sobre o tema no Instagram do INEP. Então, só um parênteses. Na prova de Sociologia, sei lá, tem 5, 6 anos que não cai uma questão de clássico da Sociologia. Aí eu vou chegar na sala de aula e vou dizer, ou que vai cair, ou então vou dizer, foi abolido o tema de clássico da Sociologia, não cai mais. E se cair? Não tem tendência de prova. Você precisa estudar, saber na prova de Ciências Humanas o tempo histórico do que você está estudando, os temas, a correlação que faz entre as ciências e se preparar para a prova. Você não pode achar que uma fala de um professor ou de outra vai lhe ajudar a fazer a prova. Por exemplo, ano passado eu dei uma entrevista para a rádio, quando todo mundo já tinha entrado. Acertei 2 questões. Diga aí, velho, devia ter acertado antes, né? Acertar o tema de redação é outra coisa insuportável, mas enfim. Isso é você evidente? Chutar alguma coisa e pode aparecer ou não. É que nem quando a rádio me pergunta, professor Ricardo, qual a dica pra galera? Eu falo impactos ambientais. Impactos ambientais é um universo de coisa tão grande, impactos ambientais é do pinico a bomba atômica mesmo. Tem qualquer coisa atmosférica sobre a água, sobre a terra, produção agrícola, produção industrial. Tem tanta coisa de impacto ambiental. Aí eu fala impacto ambiental. Aí o cara entra pra prova e tal, ele pega lá qualquer questão que fala sobre os impactos. Ele, porra, essa prova tá na tua cara, Ricardo. Porque bem que você falou que ia cair impacto ambiental. O impacto ambiental da área da história é a escravidão. Eu sou um assunto que é extremamente abrangente. Agora, é justo fazer uma lista de temas possíveis? É. Então, tem sites que são seguros, que fazem o seguinte. Sim, por exemplo, na prova trabalho sério de mapeamento do tema. Sociologia, eu vejo isso. Nos últimos anos, quantos % caiu de questões sobre o Kant? Isso é um trabalho sério. Isso é um trabalho sério. Você mapear a prova. Dizer assim, quais são os eixos temáticos em discussão na sociedade nos últimos 12 meses. Economia, precarização do trabalho. Tem que ler sobre isso. Mas aí são eixos. Aí é que eu faço. Globalização é um eixo. Impactos ambientais é outro eixo. Problemas sociais é outro. E aí isso a gente sabe que vai cair. Tainan, mas eu vi... Tainan, mas agora, eu vi uma reportagem. A gente não sabe. Vamos lá. Aí o argumento pode ser, Tainan, mas eu vi uma reportagem sobre cultura e cinema em março. Lógico, porque tá lá na LDB. Porque se sabe uma coisa histórica. Se você pegar o Almanac Abril de 2015, que é o último Almanac Abril que foi lançado, tem lá um gráfico gigantesco sobre o mapeamento das instituições e aparelhos culturais, a quantidade de cinema, teatro que existe no Brasil. Porque, me desculpa, essa é uma discussão histórica. Me desculpa, eu não sou de redação, mas eu sei, o mínimo que eu sei de redação sobre o Enem é que vão colocar um tema lá que qualquer estudante do ensino médio é capaz de debater. Ainda que o tema sobre cinema seja um tema mais elitizado, tem toda a problematização. Sim. Não estou questionando esse lance. Mas que ele quer lá que você dê uma solução mínima, não quer nenhum cientista que só ele tem a informação e ele vai... E se você tem ansiedade e tá nos ouvindo falar agora, tome cuidado, viu? Porque às vezes você estudou bem o ano inteiro, mas daqui a pouco aparece um boato desse e você diz assim, eu não sei nada sobre esse tema. Aí a sua autoestima, ela despenca 2 dias antes da prova, porque você se sente inseguro. E o nosso podcast ele não é só para a pessoa que vai fazer medicina, então serve para todos os alunos. Exato. Depois que vocês passam no vestibular, vocês ainda continuam produzindo redação lá dentro quase que diariamente. E muitos alunos têm uma grande dificuldade de escrever o seu TCC exatamente porque não teve a prática da escrita, porque não escreveu ao longo da sua carreira acadêmica, ao longo do tempo que passou na universidade. Então o que acontece? O cara cumpre todos os créditos e nós temos lá no nosso departamento de geografia mais de 180 alunos só para fazer o TCC. Por quê? Porque ele cumpre todos os créditos, passa em todas as disciplinas e simplesmente ele não sabe como escrever. Ele não sabe o que vai escrever. Porque tem forma. Que tem forma e tem método para você escrever. Para escrever a escrita dissertativa argumentativa, o Exame Nacional de Ensino Médio é um ensaio para a escrita acadêmica. Exato. É um laboratório. Exato. Tese, argumentação, conclusões, que as pessoas têm que entender. É uma ferramenta de trabalho que todo mundo vai fazer na universidade. Exato. Uma dica para quem queria fazer o vestibular da Unicamp, essa vai ser a minha notícia do Enem, porque eu acho que a gente já precisa girar para o próximo bloco, é que a Universidade Estadual de Campinas, lá em São Paulo, anunciou na quarta-feira, dia 22, que o Enem não será aceito como forma de ingresso na universidade em 2021. A justificativa foi a incompatibilidade do calendário. O Ministério da Educação adiou as datas
das provas do Exame Nacional do Ensino E Médio. chocou Com o processo de seleção da Unicamp. Ou seja, a Unicamp manteve seu vestibular. Isso. E a FUVEST, ela vai aceitar ainda alguma quantidade de alunos, cerca de 20% a 30% dos alunos pode entrar para o USP, perdão, Isso é uma pelo coisa Enem. que as pessoas não sabem, viu? Dá pra entrar na USP pelo Enem. Então, se você sonha entrar na USP aí, tem uma Pelo reserva de Unicamp vaga. também, eram 20% das vagas. Isso, e agora por causa Não é que está ocorrendo um choque com o vestibular deles, está ocorrendo um choque com o calendário deles, acadêmico. de matrícula, inscrição e tal, para poder começarem as aulas. Então, por isso é que eles decidiram esse ano não adotarem o vestibular e nem Unicamp. E aí, por isso, só vai ter que fazer o vestibular. Vai ter que A Unicamp troca foi de pioneira, só uma curiosidade, no primeiro vestibular indígena do Brasil. Um vestibular especial para a população indígena para entrar na universidade. Além da política de cotas, além da política de permanência universitária para a população indígena, ela foi a primeira a fazer um vestibular específico para este nível educacional, reconhecendo a situação das tribos no Brasil, para o ingresso na universidade. Isso foi bem bacana. Você falou da FUVEST agora, não foi o meu tema, eu pensei até que alguém aqui fosse trazer, mas a partir de agora 50% das vagas da FUVEST serão destinadas para alunos da rede pública de educação. Então, a partir desse próximo vestibular, 50% das vagas serão para cotistas da rede pública. Deveria ser bem mais, mas tudo bem, já é um avanço. Você é tão bonito quando defende a universidade pública gratuita e de qualidade. Minuto de silêncio em homenagem a essa cantada explícita que Jorge, aconteceu. a gente tá junto, Jorge. Você é o único Jorge que mora no meu coração. Giro de notícias, senhoras e senhores. Girando. Como é o nome do Jesus? É Jorge Jesus? Mas É. ele não mora mais no seu coração? Jorge Jesus? Não, Ele agora mora em no Portugal. Benfica. Ricardo só enganado olha o três complexo. Xexão, entrou pro sindical. O meu sindicato ex aí- buscou na... Esse meu ex aí, Foi eu se já sentindo esqueci traído. dele já esqueci dele já. Tá se sentindo Já esqueci traído, dele, só ele tô tá se falando sentindo dele o tempo todo. traído. Não, ele tá naquela amargura, Não, e sofrimento. já tô já na Europa só mandando oi sumido pro um monte de técnico aí. Giro de notícias do podcast da família tradicional brasileira, senhoras e senhores. Eu quero notícias, porque eu preciso consumir a E na mídia. semana passada que eu tava falando do Wilson Witzel, comedor de salsicha Falando de de quem? Harvard. Fala aí, Ricardo. Como é o nome do governador do Rio de Janeiro, Ricardo? O vice-vice. O Wilson Witzel, governador de Harvard, George Whitson. na cidade de Massachusetts. Cidade de Massachusetts. Salsicha. Salsicha. Cara, velho, o tema do impeachment de governador, ele tá rendendo, na verdade. Sério? E eu não queria ser repetitivo, mas além do Só se Wilson fala de outra Witzel, coisa, hein? tem outro Wilson do partido do PSC, que é o mesmo É o partido. quê, meu irmão? Tem outro cara com o mesmo nome. Tem outro Wilson. Outro Wilson. Outro Wilson. Outro Wilson. Wilson! Do mesmo partido do Wilson Witzel. Que é o Wilson Lima. Eu buguei agora fácil. Nossa, Jorge, como é? A convenção desse partido, como deve ser. Você ouviu isso falando? Queria ter uma parte É à o que a gente já mesa. tinha o Wilson reclamado aqui Wilson. no podcast. Não tem um José, não tem um Fabiano, é Wilson. É Abraham. Abraham. Galera, é uma parada meio... Fala nisso, sumiu nos Estados Unidos, né? Sumiu. Não, deixa, o foragido tá foragido, né? A lógica é essa. Sumiu. Aí o Wilson Lima, governador do Amazonas, pelo PSC, também tá passando por um processo de impeachment. E o governador Carlos Moisés, de Santa Catarina, só que do antigo partido do presidente Bolsonaro, o PSL, ele também tá passando por um processo de impeachment. Então a gente tá vendo, por causa de ingerências e irresponsabilidades no orçamento destinado ao combate à pandemia do Covid-19, nós temos 3 processos de impeachment circulando no Brasil para 3 governadores de peso, né? O Amazonas é o maior estado do Brasil, uma importância geopolítica tremenda. Nós temos Santa Catarina, um estado muito desenvolvido, e nós temos o Rio de Janeiro, que é o Que é o Rio de teatro, Janeiro, que é o estado mais bagunçado do É Brasil. o teatro de operações do Brasil. Ali é o estado mais dadaísta que a gente tem. É surreal, Rio de Janeiro. Então, no meu giro de notícias, eu falaria rapidamente sobre esses processos de impeachment que estão correndo. A minha fonte é o Nexo Jornal, que traz impeachment em Santa Catarina e outros governadores na mira. Nós temos Carlos Moisés, nós temos o Wilson Lima no Amazonas e nós temos o Wilson Witzel, que na semana passada eu cheguei até a acreditar que ele ia conseguir fazer um acordo. Nos bastidores estava circulando a ideia de que ele ia negociar a sua renúncia do governo.
em troca de algum benefício, o fim do processo e o fim das acusações, mas por enquanto os processos de impeachment seguem. Wilson Witson está na fritura e agora nós temos mais 2 governadores para o debate. Que moda ótima essa, impeachment governador. E claro, o presidente da República não apenas está na mira do Tribunal Internacional Penal de Haia, como ele também está alvo de vários processos de impeachment. O Rodrigo Maia está sentado em uma quantidade de recordes de processos de impeachment contra o presidente. Mas nenhum deles está indo para frente e a gente vai debater política depois. O Centrão aí tá segurando. O Centrão aí tá na panela de pressão. Governo no chão, quem fica feliz é o Centrão. Ok, senhoras e senhores, mais notícias. Vai. Dá tempo de cortar, vai. Não, todo mundo... Se quiser eu posso pegar direto até minha nota de repúdio e já me libero mais cedo. Não, eu já fiz uma notícia aqui que saiu no blog do Fausto Macedo, da seção de política do Estadão. Mas antes de dar essa notícia, eu quero perguntar pra vocês. Vocês já mentiram na internet? Não é aquela fake news do Jorge malhando, não. O Jorge postou uma foto na academia, é fake news. É isso aí, é essa minha fake news aí. É o quê, bicho? Não. A tua foto na academia é fake news. Não, Quem tá falando? Quem é o acusador? Que é isso? Eu vou ter de O novo pra me seguidor chamar do de Kleber gordinho. Bambam. Ô, louco, bicho. Não, Então, deixa quieto. Saiu aí no blog do Fausto Macedo, na seção de política do Estadão. Sarah, Jefferson, Heng e Alan têm contas suspensas no Twitter e no Facebook por conta das fake news. Apoiadores aí do atual governo tiveram suas contas suspensas no dia 24 de julho de 2020. Tio Zuck resolveu agir. Exatamente. Tio Zuckerberg. Porque aí eles realmente estavam, assim, tava demais, né? Uma coisa é uma mentirinha, assim, tipo... Bota a foto que você disse que cozinha sem cozinhar. Outra coisa é você. Igual você faz? Não, eu faço, inclusive, hoje, esse final de semana vai ser sensacional. Não vou nem dizer que eu comprei ali Pimenta. amêndoas. Você comprou o quê mesmo? Amêndoas. Amêndoa nominada. As lâminas da amêndoa pra colocar em cima do bolo de banana com gotas de chocolate que eu vou fazer. quê, meu irmão? Meu irmão, para aí, para aí. Vamos embora, Ricardo, vamos É embora. preciso tomar cuidado com as palavras que se usa nesse podcast. Esse podcast aqui, ele tá se transformando em um instrumento gastronômico para a burguesia desse país. Que é isso, pô? Um bolinho de pô. banana. Bolinho de banana, pô. Bolinho de banana com peraí, canela. peraí. Não, Amêndoa, fazer Bolinho. raspas de Não. amêndoa. Uma coisa é não sei você o que chegar pra botar mim e num dizer bolo. assim. Mas a amêndoa Não, uma opcional. coisa é chegar pra mim e dizer assim, Tainan, vamos comer um bolo de banana. Eu vou dizer, poxa, achei massa. Exato. Outra coisa é você chegar pra mim e dizer assim, vamos comer um bolo de banana com lâminas de amêndoa e gotas de chocolate. Faz comida de gente, velho. Faça o seguinte, no próximo episódio, traga alguma coisa pra gente provar Eita, aqui. aí é? Pode deixar. Eu quero Aí ver. é. Masterchef, Quero ver. Pronto, todo episódio eu vou trazer. você traz, vamos, é vai complicado. cozinhar pra gente aqui. Quero ver as fotos aí do Gente, preparo. O processo de escravidão já Olha acabou, aqui a meus companheiros. amêndoa, como é que ela é não, tratada. traga o bolinho com as lâminas de amêndoa e gotas de chocolate pro Ricardo provar e dizer que gosta. Pode Exato, deixar. Pronto, Bora. desafio aceito. Ô, gente, Bora. por que Desafio vocês não aceito. fazem um exercício de cozinhar Não, também, exercício tá indo porque fazer. você Eu não- sou agora não, exercício eu sommelier não vou fazer, não. de raspa de amêndoa agora. Não, é exatamente. E O cara vocês vai começaram provar. esse assunto com fake news que eu tô tentando recordar aqui. Não, tô tentando chão, recordar. O editor acaba de reclamar de vocês, editor. Próxima. Próxima. Reportagem do Estadão. Derrota do Fundeb faz governo rever articulação política. Então o governo federal perdeu, ou seja, o Fundeb ele foi aprovado. Ao que tudo indica, a partir de agora ele será uma verba permanente para os estados, municípios e para o Distrito Federal. Algo que até então era em torno de 20%, agora passará a ter um acréscimo de mais 10% desse recurso, e isso fez com que o governo ele ficasse um pouco descapitalizado. O governo perdeu porque queria cortar dinheiro da educação básica. O governo perdeu porque não debate educação de forma séria, não tem não tem um projeto educacional que não seja um projeto ideológico que às vezes se transforma em uma cortina de fumaça, e aos 45 minutos do segundo tempo, queria mandar um outro projeto que retalhava o projeto do Fundeb por completo, inclusive de não destinar verba diretamente para educação, e sim para áreas sociais, de uma forma mais abrangente, que a gente sabe como é que Então funciona. eu queria comemorar essa pequena vitória. Eu queria Mas propor... nem tanto também, assim. Peraí. Porque o que ocorreu, na verdade, Sim. foi uma derrota do Paulo Guedes. Sim. O Paulo Guedes, ele não entende muito bem como é que funciona o sistema capitalista. Tanto é que ele fez uma defesa naquela reunião lá
do capitalismo monopolista. Ele não entende que ou é monopólio ou é capitalismo. Então ele é anticapitalista, logo de cara. Porque uma vez que o governo vai privilegiar afirmações polêmicas. A partir do momento que o governo vai privilegiar determinadas empresas e vai ferrar os pequenos, ele já está determinando como é que vai funcionar. A impressão que eu tenho é que o Paulo Guedes, a noção do Paulo Guedes da economia... direta do Estado na economia. Ele está fazendo uma intervenção direta do Estado na economia, ele está aumentando impostos. Então quem é liberal... E olha que ele é o queridinho do mercado, viu? Exato. Então quem é liberal, na verdade, é adolescente, que perde a tarde inteira vendo vídeos no YouTube. Essa galera é liberal. Então, assim, nem as ações do governo são ações de um governo efetivamente liberal e nem as ações das grandes corporações. As grandes corporações não querem liberalismo, não querem livre concorrência, porque elas sabem que se tiver livre concorrência, elas podem quebrar. O que o Paulo Guedes não entende é que a estrutura do capitalismo no Brasil, ela não funciona simplesmente numa estrutura do capitalismo financeiro. Ela funciona a partir do capitalismo financeiro, do capitalismo industrial, do capitalismo comercial e, quiçá, do feudalismo em determinados pontos. Só que o Paulo Guedes é o capitalismo rentista dos big players. E ele acha que ele pode retirar o dinheiro do Fundeb dessa maneira. Não há o que se comemorar. Eu tô vendo algumas pessoas aí comemorando efetivamente. Foi uma vitória dos professores, uma vitória da nossa classe, uma vitória da população brasileira. Não foi. A partir do momento que esse recurso federal ele chega até as prefeituras e os municípios, a média é de 40% dessa educação básica sendo financiada hoje pelo Fundeb. Essa estrutura e esse dinheiro ajuda a uma política de clientelismo dentro dos municípios, ajuda a uma prática de corrupção muito grande. É o famoso ralo do Fundeb. Se nós entrarmos hoje em diversas escolas públicas, nós vamos ver caixas e mais caixas de livros didáticos que nunca foram usados. É gastar o dinheiro do Fundeb porque está chegando o recurso. E como não sabe muito bem o que fazer e que precisa pegar esse dinheiro, vai gastar à torto e à direito. Não que eu seja contra o Fundeb. Eu sou contra a forma como é feita a distribuição. Aliás, vale a pena vocês olharem a destinação do Fundeb. Então, se você está nos ouvindo agora aí, ó, Portal da Transparência, vai lá e vê o que o teu município está fazendo com o Fundeb. Não só vai lá e vê o que o seu município está fazendo, vai na escola. Veja os pacotes de livros didáticos lacrados que existem na escola que não foram entregues para os alunos e que já estão sucateados. E que já vai chegar uma nova leva exatamente para gastar o dinheiro. Quando você gasta o dinheiro com uma companhia, você tem ali uma comissão. Então essa comissão, muitas vezes, ela é repassada para o próprio gestor público. E o Paulo Guedes, como não entende essa política clientelista, como ele não entende essa política de curral eleitoral, as próprias prefeituras e a galera que está em Brasília virou e falou, não, é assim que eu compro voto. É assim que eu vou virar e vou fazer rachadinha dentro do município onde eu tenho o domínio eleitoral. É assim que eu vou dizer ao nível da educação básica. Exatamente. Então como é que esse cara ele vai chegar agora e vai falar para mim que vai acabar e vai cortar? Não. Tanto é que o representante... Eu esqueci, eu tô tentando procurar aqui, mas na reportagem... Tanto é que o senador que quer a implementação do Fundeb é um senador da Rede Solidariedade. Então, assim, a Rede Solidariedade, o PV daqui, nós já discutimos isso em outro podcast, que não tem nada a ver com algo realmente sustentável, com algo ecológico ou alguma coisa assim. Então, por que ele está desenvolvendo aí esse novo Fundeb? Porque ele quer o fortalecimento dessas prefeituras, desses currais eleitorais. Então, o cara está em Brasília, o cara é deputado federal, e ele precisa alimentar o prefeito. Então ele vai alimentar o prefeito através dessas verbas. Paulo Guedes não entende isso porque ele está lá em cima na macroeconomia. Ele quer salvar banco, ele quer salvar construtor, ele quer salvar multinacional. Então ele não enxerga como funciona a capilaridade do dinheiro público. Então aumenta-se a receita, a riqueza do Brasil e é preciso desviar essa grana. Porque a partir do momento que você tem recurso, você não pode dizer que o Brasil é um país pobre. Você não pode dizer que está faltando dinheiro para a educação para justificar o grau de analfabetismo que nós temos hoje. E é por isso que todos esses instrumentos eles são artificiais. Então você tem que gastar o dinheiro público antes dele chegar a quem mais interessa, que é o aluno. 70% dessa verba é para pagamento de folha de professor.
mas não determina que sejam professores concursados. Determinam que sejam professores. Então eu faço um contrato temporário com esses professores. Que é o que mais acontece. Exato. E aí o cabide de emprego E aí tá rachadinha, não. aí tá opressão. Porque se você não votar em mim, vai entrar uma outra pessoa aí que você pode perder isso o seu emprego. Isso acontece mais. Secretaria de Educação no interior tem... Então Paulo Guedes não sabe que isso acontece demais. Né? Curralizam o voto e por isso é que queria tirar o Fundeb. Então não foi uma vitória de nós, professores. Foi uma vitória dessa estrutura de prefeituras que funcionam como currais eleitorais, que chegaram e falaram: ô garotão, não muda o Fundeb assim não, porque a gente precisa dessa grana para fazer a manutenção do sistema. O Fundeb, ele é fiscalizado, o Fundo Nacional para Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ele é fiscalizado diretamente pela Polícia Federal e existem inúmeros dispositivos para evitar qualquer desvio do Fundeb que acontecem. Teve uma operação, inclusive, Exato, da Polícia Federal. Muita prefeitura aqui em Alagoas já teve prefeitura disso. De prefeito do interior aí que desviou dinheiro do Fundeb para comprar caixa de uísque. Mas existem mecanismos utilizados dentro da própria lógica do Fundeb, que é uma lógica de abundância de recursos. Ninguém pode dizer que falta dinheiro na educação do Brasil, mas é uma lógica de sucateamento e manutenção de interesses espúrios. É importante a gente destacar que não existe ala ideológica, ala técnica, ala militar do governo. Existe um só governo neoliberal com um projeto de desmonte sistemático das instituições públicas. Qualquer coisa que fuja dessa linha de raciocínio é desvio de atenção, é espantalho. Então, uma declaração polêmica de um ministro, de outro, é para mascarar o projeto neoliberal do governo. Dito isso, eu sigo no seguinte raciocínio. O Fundeb, ele estava para vencer em 2020 e esse debate estava acontecendo há 5 anos. O governo do presidente Bolsonaro começou há 1 ano e meio e nada foi feito em projeto para a educação. Nós não temos absolutamente nenhum projeto concreto do governo federal para a educação. Deixa eu deixar mais claro ainda, assim, para quem está nos ouvindo, porque podcast de esquerda, não sei o quê, é o seguinte: não existe nada para educação, não existe nada para saúde, não existe projeto nem direcionamento para nada. Nós não tínhamos ministro da educação e nós continuamos não tendo um ministro sério com qualquer projeto ou qualquer andamento de qualquer esboço de uma ideia para usar esses recursos. Fato é, a articulação da votação do Fundeb foi capitaneada por 2 ministros, o ministro Paulo Guedes e o general Luiz Eduardo Ramos, que é o da articulação entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Eles não sabiam o que falava, todas as propostas relativas ao Fundeb não vieram do Ministério da Educação, vieram do Ministério da Economia, então foi uma derrota vergonhosa para o governo, que perdeu a base de apoio do Centrão, que em primeiro momento tinha apoiado o governo, depois mudou a votação foi acachapante, foi 499 votos para a manutenção do Fundeb, como dispositivo constitucional permanente para o Estado brasileiro e apenas 7 votos contra, todos eles de deputados bolsonaristas ainda vinculados ao partido o PSL. Isso. Então, a manutenção do Fundeb é importantíssima. Um dos instrumentos para desvio de verba é você não dar aumento para os professores. Os professores, eles não têm aumento, isso faz com que a profissão docente seja extremamente precarizada e sucateada. Mas, com a verba que vem do Fundeb, que você tem que gastar, e você não pode mandar de volta para o governo, sob o risco de perder verbas nos anos seguintes, essa verba é utilizada em distribuições de 13º e 14º salário. 15º, dependendo da prefeitura, do vai governo sobrando do estado, grana, vai pagando para os professores. Então, ao invés de a gente propor um plano de carreira, um plano de capacitação, uma redução da jornada de trabalho para que o professor estude, para que o professor fique em casa com a sua família, o que a gente faz é uma pequena bonificação para gastar uma verba que está sendo mal aplicada, porém é uma verba necessária, a gente reconhece isso. E isso faz o clientelismo ganhar força. A gente precisa ter no nosso horizonte, eu já vou concluir minha fala que está se arrastando há muito tempo, que nós estamos em ano eleitoral. E é ano eleitoral para as prefeituras, que são os principais palcos para os deputados que vão se eleger ou reeleger em 2022. Exato, é por isso que foi reprovado. Isso, uma derrota cachapante. Eu preciso de dinheiro para fazer campanha na prefeitura do interior, né? Paulo Guedes, ele não sabe como é que funciona o Brasil profundo. Então por isso que ele achou que era só de tirar a verba dali, ele achou que era muito dinheiro e realocar essa verba de uma outra maneira. Quem está nos ouvindo agora que é do interior sabe do que o Ricardo está falando.
sabe como é ano de eleição, sabe as pressões e a curralização do voto do interior. Notícias, notícias, notícias. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para dicas de entretenimento. O que é que essa galera tá vendo? O que é que vocês recomendam que a galera veja? E eu já começo pela minha. Eu tô reassistindo um negócio que eu gosto demais de assistir. Bicho, eu sou absolutamente viciado em ler sobre a Segunda Guerra Mundial, em assistir. Então, ó, Segunda Guerra Mundial em cores. Segunda Guerra Mundial em cores. A série que tem no Netflix, que é simplesmente sensacional. As imagens recolorizadas, a narrativa, o texto, os atores principais da guerra no Pacífico, da guerra no continente europeu, frente ocidental, frente oriental, enfim, o registro e as imagens históricas. Com base nessa vibração, eu me empolguei para reler. Na verdade, eu só li uma parte, agora eu estou lendo com força mesmo para terminar, que é a história da Revolução Russa do Leon Trotsky. Então, assim, eu estou me divertindo lendo sobre Segunda Guerra Mundial, assistindo sobre Segunda Guerra Mundial e lendo sobre revoluções. Chegaste no breve século XX, sobre amigo. o tema da Revolução, esse livro do Leon Trotsky, ele é considerado uma das principais obras-primas do Leon Trotsky, e sobre o tema da Revolução Russa. Não é só porque eu me assemelho à teoria trotskista, não, mas realmente é. E a genialidade desse livro é sensacional. Para quem não conhece, é um livro feito em 2 tomos, que ele conta antes da Revolução, no período da Revolução e posterior à Revolução. Qual foi a genialidade do Leon Trotsky? Quando ele percebeu o giro burocrático que estava ouvindo na União Soviética e o apagamento da história da verdadeira Revolução, ele, enquanto um velho militante da Revolução, resolveu escrever como um testamento histórico do que aconteceu. E é em terceira pessoa. E o Trotsky escreve muito bem. Muito bem. Seríssimo. Assim, é uma aventura. Sabe, a primeira vez que eu ouvi falar de Trotsky, eu nunca comentei isso com vocês, a primeira vez que eu ouvi falar de Trotsky foi pelo Carl Sagan. O físico, que era fã dos escritos do Trotsky, da série Cosmos, e ele divulgava, ele pegava esse livro e contrabandeava ele com outros colegas físicos da antiga União Soviética. Então, literalmente, ele pegava a versão do Trotsky da Revolução Russa e dava para físicos e pesquisadores do bloco soviético, clandestinamente, para que eles pudessem ler a história. O podcast Povo de Humanas é patrocinado pelos Biscoitos Lenin. Você mastiga, faz Trotsky deixando um estalinho na boca e um gostinho de quero Marx. Essa é velha, viu? Isso daí eu recebia na MSN. Ah, que é isso, pô. Essa foi sensacional. Leia Lenin, gostoso demais. Bicho, minha gente, ó, o negócio é o seguinte, melhor fica aí a dica. Isso, eu tô tratando esse livro como entretenimento, velho, porque é um negócio muito... Você não consegue soltar o livro, velho. Minha dica de entretenimento... Rapaz, é impressionante. Vocês fazem de propósito. Mas minha dica de... Insistência em vocês em falar um negócio fora. Minha dica de diversão... Chama variação vocabular. Dica divertida. Dica divertida. Sua dica divertida. Divertidinha aí pra galera. Então, desculpa, gente, mas assim... É sério, é um canal do YouTube da professora Natasha chamado Redemunhando. É um canal muito legal da professora Natasha, que é professora de História, também professora de Filosofia. Trata sobre fazer resumos e reviews de livro. Então, muito legal sobre temas de filosofia, tá? A professora Natasha, que faz parte de um grupo, foi criado um grupo com professores de filosofia de todo o Brasil, é bem legal, me incluíram nesse grupo, fico muito feliz, um abraço para todo mundo do grupo aí. Ah, foi criado um grupo com professores de filosofia do Brasil, você foi incluído? Professores, na verdade é um grupo com professores de filosofia que eram youtubers, eu ainda não sou, mas é um projeto futuro, quem sabe eu serei em breve, mas que divulgam seu trabalho na internet, então através do trabalho que a gente faz na Humanas em Foco. Você divulga o nosso podcast lá para eles? Então, divulgo, inclusive disse que ia citar o grupo e ia citar o perfil aí. Show! Se tiver o pessoal aí da gastronomia filosófica. Tanto no YouTube... Você agora é youtuber, meu amigo. O podcast tá no YouTube. Exatamente. Você tá aparecendo. Tanto no YouTube, deixa seu joinha, como também no Instagram, tem aí o perfil da professora. Ah, você é youtuber da educação? Tem que imitar o Lucas Neto e fazer paródia. Não, eu tenho que falar meu... Deixa disso. Deixa disso. Sai daí, canequinha. Você é youtuber da educação? Tem que fazer paródia. Tem que falar, oi, alunos! Oi, alunos! Oi, pessoal! Hoje a gente vai estudar a Revolução. Turminha, preste atenção aí, pessoal. Vamos lá! Eu sou youtuber da educação. Bom, minha dica divertida
Na verdade, não é tão divertida assim. Aí é mas brincadeira. Não é entretenimento, É bicho? entretenimento de qualidade, mas eu me entretenho com sofrimento. Aí, Pode ser. Eu pensei que os emos tinham morrido, mas voltaram os emos. Aí. O emo nunca morreu. Então eu vou assistir filme de Segunda Guerra pra se entreter com... Não, deixa. Gostei. Deixa. Boa. Meu entretenimento foi Revolução Russa. Você está aqui para fazer comentários pontuais totalmente excelentes. No comando de DJ Finizola nas picapes. Jornalista Patrícia Campos Melo virou sinônimo aqui no Brasil de resistência e de jornalismo investigativo. Patrícia Campos Melo, que sofreu diversos ataques misóginos no Congresso e direcionados pelo próprio presidente. Patrícia Campos Melo lançou um livro recentemente chamado Máquina do Ódio. Essa seria a minha dica de entretenimento para falar sobre como funcionam as fake news que nós estávamos debatendo e a articulação que o governo usa para censurar a imprensa e para difundir a desinformação. Nessa esteira, eu queria dar a minha verdadeira dica de entretenimento, ou ler mais uma notícia que ficou na minha cabeça a tarde toda e eu tinha que trazer pro podcast. Mentira, tu dormiu a tarde toda, que eu tentei falar com você e você Eu li tá depois dormindo. dessa notícia porque eu fiquei sem chão, Tava cara. mentiroso, velho. O jornal Index da Hungria teve toda a sua equipe editorial removida do jornal após a demissão do editor-chefe. A Hungria, nós precisamos lembrar, é comandada pelo Viktor Orbán, uma liderança de extrema-direita, e após a demissão desse editor, mais de 70 jornalistas saíram do prédio do jornal, pediram demissão, e a liberdade de imprensa, eles têm um termômetro para a liberdade de imprensa, o barômetro da liberdade de imprensa, está em um nível muito preocupante. E a Hungria tem se tornado um dos principais aliados do atual governo e o que acontece lá é um alerta para a gente ficar atento com o que pode acontecer aqui. A liberdade de imprensa, a desinformação, o discurso de ódio e, enfim, o autoritarismo, eles ganham força e nós precisamos lutar por uma imprensa livre. Patrícia Campos Melo recentemente foi premiada com o prêmio Cabot, ganhou o prêmio Herzog, e ela tem levantado essa bandeira da liberdade de imprensa. Tem diversas críticas a alguns posicionamentos dela, mas isso não exime da excelente capacidade jornalística e profissional que ela tem, e o símbolo que ela levanta da liberdade de imprensa é muito importante para o Brasil de hoje. Fiquem Muito atentos ao que bem. está acontecendo na Hungria também. Minha dica é um concorrente da Netflix que eu trago pra vocês, chamado... não. Um concorrente da Netflix, chamado Darkflix. É o quê, meu irmão? Que é isso, meu irmão? Darkflix é um serviço de filmes, só de filmes de terror. Você paga R$ 9,90 por mês e você tem lá um catálogo apenas de filmes de terror. Assisto não, que eu tenho medo. Eu tenho muito Você medo tem medo de filme de terror. terror? Morro de Oxe, medo de totalmente. filme de Você tá louco, meu irmão? que Eu isso, me acho mijei vendo graça. boneco assassino. Você tá Não, louco, que irmão? isso, Oxe, cara. tá Eu dou louco, gargalhada vendo isso aqui. Que isso, irmão? Pô, Cara, uma vez eu fui pro cinema com a gatinha ver um filme de terror, passei o filme todo me borrando, velho. Foi o pior Não, encontro eu que fui a gente assistir Mama no cinema. Mama, pra mim, é um filme romântico, é um filme que fala de amor, pô, não é um filme O que de que é? terror. Sexta-feira 13 pra você é o quê? Cara, Sexta-feira A 13 é um eleição filme do pra PT. você dar... A eleição. Tá, mas e o Lula? Ah, mas e o Lula? Pô, é uma Ricardo comédia. Corrêa É lendo uma filmes de comédia. Sexta-feira 13 é comédia. Freddy eu me Krueger, amarro. Outra comédia. Pô, a comédia é muito bacana, Zé do cara. Caixão, à meia-noite levarei sua alma. Aí é clássico nacional. Clássico nacional. Primeiro o cara me chega dizendo que tá na vibração da Segunda Guerra. Agora o outro me chega dizendo que a comédia dele é assistir filme de terror. Bom, Essa enfim, brodagem aqui Esses tá... caras tão problemáticos, velho. Essa é a minha dica de entretenimento que Ótimo. eu trago pra vocês. Darkflix, R$ 9,90 por mês, só filme de terror, seja feliz. Boa. Rapaz, o Xaxão tá com medo agora. Eu tenho medo de filme de terror, sério, real. Eu tenho muito medo também, eu não Sério, assisto não, né? velho. É, não, Eu tô fui brincando, assistir... tô sendo personagem. Não, eu tenho medo real. Eu não tenho não, eu fui assistir aquela Invocação do Mal, eu dormi. Não, eu tenho medo real. Exorcista, eu tive muito medo quando assisti, velho. Eu gostava muito de filme de terror, mas eu não assisto mais não, hoje não, que me deixa numa vibração muito deprê. É mesmo, cara? Por isso, Na marra, na marra. Porque eu, é o assim, Darkflix. quando a gente assiste o filme, eu pelo menos, né, eu entro no sentimento do que aquele filme tá passando, né? Sim. E aí os sentimentos que o filme de terror me traz não são muito agradáveis. Aí eu tento... São de terror, Eu também né? não assisto Tenho não, porque deixado tem um de filme de assistir. terror todo dia no noticiário, eu vou assistir mais filme de terror. É, também pra competir fica difícil. Aí quer ser governo, Porra, né? tá ligado? Mais dicas de entretenimento ou vamos partir pra futebol? Eu já dei a minha dica de entretenimento. Também. Ok, Então, mudamos o Tá assunto. todo mundo 100% entretido. Vamos para as notícias esportivas agora, porque eu quero falar... Eu não. Xanxão, Chegando no futebol, mas chegando a cavalo, a gente pode falar rapidamente do país maravilhoso na Ásia Central chamado de Quirguistão.
E o Quirguistão tem como um dos seus esportes nacionais o cockboru, que é uma espécie de vaquejada em que os cavaleiros ancestrais... Vai, continua! Os caras, eles andam a cavalo, eles são montadores natos, tá ligado? São cavaleiros das estepes. E a vaquejada deles é tipo uma vaquejada, só que é pra pegar uma cabra e decapitar ela. É um dos... Atenção, Associação Protetora dos Animais. Cancela esse menino aqui. O esporte que decapita. Eu tô rindo de nervoso. A vibração tá lá no alto. Eu tô rindo de medo. Bicho, que é isso? Que é que tá gente, deixa o acontecendo apresentador aqui, respirar. Gente, eu tô com dor na barriga de tanto rir. Ó, peraí. Xanxão teve Copa do Nordeste pra variar. Só um recadinho aí, gente, não apoie esportes que maltratam os animais. Claro, isso aí. Vaquejada não é esporte, não. Não, todo mundo entendeu o senso de humor da parada aí. Eu entendi. Mas a galera não vai censurar Só nós. pra não. ficar claro. A galera não vai cancelar nós por isso, não. Isso aí. A galera entende que o Jorjão dá notícias aleatórias e que ninguém é a favor da decapitação de cabras. A não ser o Ricardo, se for um filme do Darkflix. Mas ali é ficção, viu, gente? Nenhum animal é maltratado nos filmes Feito da no Darkflix. computador, né? É mais Exatamente. maltratado animais testando shampoo do que em filme de terror, né? Não, Exato, sem perfeito. dúvida nenhuma. Agora, fala aí da Copa do Nordeste, da nossa incrível atuação. Rapaz, o CRB fez aquilo que a gente tava esperando, né? O quê? Perdeu. Jogou como nunca. Perdeu como sempre. Perdeu como sempre. Ele jogou como sempre, na verdade, também. Como sempre a gente espera. Ah, rapaz, agora uma coisa que eu achei interessante, o Logan Malho tava muito bonito. Como sempre Bom, também, o né? centroavante do CRB é muito lindo. É mesmo? Um beijo. Gato. Logo. Mas assim, tem uma informação sobre futebol, falando de futebol alagoano, se você é de Alagoas, a Federação Alagoana anuncia que estadual vai recomeçar na próxima semana, no dia 28. Que saudade eu tava do meu asa, porra. Que isso, meu. E aí agora deu a porra. Ó, tá pro próximo podcast de Jorge não Então, fala. vai voltar aí o campeonato alagoano, mas assim, as regras ainda não foram bem definidas. Já definiu a data, sem definir a regra. Parece o A governo regra é brasileiro. basicamente assim: Parece quem um- pegar Covid Existe- primeiro ganha. Existe a possibilidade de serem jogos de semifinal e final, jogos únicos. Um jogo de semifinal e um jogo de final. Ou seja, salve-se quem puder. Vai ser totalmente Campo neutro? campo neutro. Que é isso, meu irmão? Campo... É. Não, e os jogos estão para ser só no Rei Pelé. Também tá discutindo isso porque os campos de interior não tem. Lembrando que a equipe do céu quase todo mundo pegou Covid, que é o time lá de Não, sério. e o time do Asa, o Jorge falou do Asa, o Asa semana passada não pôde voltar às suas atividades. Não sei se chegaram a acompanhar porque roubaram 20 chuteiras. Caraca, não acredito nisso. É a pura chalaça. A gente ri da desgraça Roubaram, que é. e o pior não é isso, o pior foi que. Pior não, né? Acertadamente a diretoria do Asa fez um pronunciamento falando pra população não comprar a chuteira. Meu Deus! Dizendo que tava contribuindo com o crime. Isso é sério. É muito sério, é sério, não corta não. Deus, não vai cortar, não. Essa é a parte mais engraçada do podcast. Como é que vai cortar? A gente tá rindo aqui faz 20 minutos quase. A gente tá realmente. Não corta, não! Campanha de mobilização, hashtag devolve a chuteira. Comenta aqui embaixo do vídeo. Ah, minha gente. Ricardo. Vamos lá. Flamengo marca reunião com 2 treinadores europeus. É em busca de um novo amor. Estamos uma trilha agora sonora já romântica. procurando aí um outro Já treinador. tá em outra. É, esse Acabou o aí namoro. já era. Agora Inclusive, Jorge eu tô Jesus já em chegou lá outra. com faixa dizendo que o traidor voltou. Olha aí, extremamente mal recebido lá no Benfica. Toma, queria voltar pra casa? Olha aí. Você que não tá dando recebendo maior agora. apoio ao bicho que queria voltar pra casa? Já pô? esqueci esse Tô lembrando, cara. Já tô não lembrando quero daquela mais música ele, da não. Lucas. Já nem lembro seu nome, seu telefone. Eu fiz questão de apagar. Agora já tô em outra Já superou, né? Tô nem aí. Tô nem aí. Mas eu gostei da configuração, porque a galera espera aqui um podcast que vai trazer, sei lá, as notícias do futebol e tal, mas é tipo Flamengo, CRB e qualquer coisa que se passe na minha mente pervertida.
que isso é muito amplo, viu? É muito amplo, é do pinica à bomba atômica, como diz você. E o Sim. Flamengo tem reunião marcada com 2 treinadores europeus. Quem são eles? É Filipão e Celso Rotti. Um é um tal de Carvalhal. Um tal de Carvalhal, e que é o português, e tem um espanhol, que eu não sei o nome dele. É Torrent. Esse vai baixar o nível, hein? Esse vai baixar mesmo, porque ele é torrent. Esse vai baixar Então, mesmo, porque ele é torrent. Consegui fazer uma piada boa. O Xanxã mandou uma piada. 1 minuto de silêncio em homenagem à morte do humor. Quem entendeu, entendeu. O download tá garantido no Ninho do Urubu. Tá carregando. Título eu não sei não, mas download... Download vai ter direto lá no Ninho do Urubu. Mas esse daí é aquele que é o Eu não sei quem O é. auxiliar É o auxiliar do Guardiola. O Rafinha disse que ele entende tudo de futebol. É mesmo? Foi. Então vou torcer pro Torrent ou Torrenti. Não sei qual é o nome do cara, então Tá vou falar carregando. os 3. Então, tá carregando ainda. Vamos ver quando completa esse download O aí. bom da piada do Xanxã é que ele conseguiu encaixar a piada e ainda fez ela render. Meu amigo, Não eu é, tô cara? aqui. Próximo, eu carreira solo aqui. Eu tô olhando essa bandeira aí, tentando fazer um aqui, continuar a piada. Continuar a piada. Mas enfim, a gente fica pensando na piada quando ela acontece, né? É, mas não pode fazer citação Ok. do site, não. Então, o seu destaque esportivo hoje é que o Flamengo, ele fez Tá na tudo... Europa. Mengão tá na Europa e Já falou que tá com o cofre cheio. O Bicho, problema... Quando vê isso, vem um treinador terrível. Vem o Joel Santana Não, então, mas da o Espanha. problema- Não, eu acho que não Espanha. vai vir treinador. Vai ser difícil trazer alguém que queira vir pro Brasil, tá ligado? Exato, mas esse é um problema sério, sabia disso? Então, assim, os treinadores estão sabendo o que está acontecendo, não só no Brasil. Brasil, Estados Unidos e Canadá, eles estão com problema de receber treinadores europeus, jogadores europeus que não querem ir para esses países por conta do Covid-19. A Fórmula 1 foi cancelada essa semana no Brasil. Foi Brasil, Estados Unidos e... não sei se foi no Canadá, mas foi Brasil, também. Estados Unidos, eu sei que foi Ainda que o cancelado. Canadá seja um país com poucas quantidade de pessoas mortas pelo Covid, mas a logística ia ficar muito ruim. Aí eles vão fazer outras corridas pela Europa, mas Falar não em vem pra Fórmula 1, América. Lewis Hamilton pô. dando show de posicionamento nas Posicionamento redes sociais. e também na pilotagem, E, né? na pilotagem. E na rua, viu? Tá, na agora- rua, meu irmão, protestando. Black Lives Matter. Acho que faltam 8 Na rua, brother. vitórias para superar o Schumacher. Sério? Sério. Caramba, vai virar o maior piloto do mundo mesmo. Vai, Porque- vai. não vem com esse papo aí. O pessoal que gosta de Fórmula 1 que tá vendo. O Senna é o maior piloto do mundo. Gente, pelo amor de Deus. O Michael Schumacher é o maior piloto do mundo. Por favor. Aí, falando em Canadá, um abraço a todos os meus Concordo. amigos da província de Yukon. O que tem em província de Yukon? Eu O discordo. Senna é o maior piloto de todos os tempos. Sim, por enquanto. Nota de repúdio. Minha nota de repúdio vai pra essa banca, pra essa mesa. Por quê? Pra vocês que não deram o devido valor ao que eu falei sobre o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Por quê? O Luiz Henrique Mandetta, ele está se articulando para se concorrer à presidência em 2022. E você sabe quem vai ser o vice do Luiz Henrique Mandetta? Sério, cara? Você vai ficar mais surpreso quando souber o vice. Quem é o vice? Sérgio Moro. Ele está articulando dentro do Democratas para fazer uma chapa em Mandetta, que Moro ou ele Mandetta? seria o líder político, porque ele já é deputado, tem articulação Não, com o isso é a Congresso. definição pura e E simples ele de pegaria a oportunismo, né? popularidade do Sérgio Moro. Ele já Sim. está articulando em bastidores isso. E o Luiz Henrique Mandetta fez o que ele fez no Ministério da Saúde. Ele podia fazer mais, não o fez, falou muito, aumentou a popularidade e agora ele vai disputar aí o pleito presidencial em 2022 Caramba. com o Marreco de Curitiba. Portanto, a sua nota de repúdio é pra gente que não reconheceu a sua previsão política. Precisamente. Então, Eu você tô pensando crava que era pra você ele. crava essa posição? Eu não vou mandar nota de repúdio pro Mandetta, o cara tá com a popularidade em alta, eu tô lascado. jovem, peraí, tô falando com você crava essa posição? Cara, eu tinha feito uma aposta. Deixa eu cravo, eu Conta cravo. assim ou não? Eu cravo, eu Pronto, cravo. pronto. Você crava? Eu cravo. Não toca na mão de ninguém. Eu tinha feito uma parada, eu tinha pensado numa parada. Em 2026, quem vai concorrer à presidência é Sérgio Moro e o atual governador de Alagoas, Renan Filho. Mas Verdade. pra 2022, eu acho que o Mandetta sai. Luciano no Huck pra você não... Não, tô em 2026. Huck, ele vai Eu cair em fico 23. imaginando o Luciano Huck na presidência, os programas, né? Caldeirão, Brasil! O cara perguntar aí. Programa pra acabar com a fome no interior, o Caldeirão Brasil. Reforme a sua casa com E aí, o governo e aí Luciano Huck. Huck, o que é que você tá achando do Brasil? Loucura, loucura, Loucura. loucura! Tu tá afiadinho hoje, 2 Gastão. a 0 pro Hoje eu tô Xande. danadinho. Dê a sua nota de repúdio aí, Ricardo Corrêa. Minha nota de repúdio vai para o ministro interino da Saúde que não sabe quando começa o solstício de inverno
e ele fica jogando chalaças, mentiras pra galera, dizendo que começa agora em 21 de julho e tal, sendo que o solstício começa em 21 de junho, ou seja, nós já estamos no inverno. Então, a partir de agora, a incidência dos raios solares só tende a aumentar no hemisfério sul. E por que ele fica tentando enganar a galera? Porque ele quer justificar a condição climática do Brasil para a efetivação do vírus. Como se nós ainda vivêssemos em um determinismo geográfico, um determinismo científico, onde as relações da natureza estabelecem as ações humanas. É justamente o contrário. Então o homem, ele passa, se ele tivesse produzido um lockdown, se ele tivesse feito um protocolo decente na sua pasta, nós não teríamos tantos óbitos assim no Brasil. O problema não está no solstício, ele errando ou não a data. O Ministério da Saúde está aparelhado por militares e nós temos pelo menos 12 militares no alto escalão do Ministério. Isso sem contar uma auditoria do Tribunal de Contas da União que calculou que 6.517 militares ocupam cargos no governo federal. Então, o que a gente está vendo não é inverno, não é outono ou qualquer CD da Sandy Júnior. A gente está vendo um governo militar mostrando a sua inépcia e a sua tentativa de impor um projeto genocida neoliberal. O CD do Sandy Júnior, igual, as 4 estações. Desculpa. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito. Tá bom, você não vai cortar o podcast aí. Minha nota de repúdio vai todos os aplicativos de viagem que eu tenho instalado no meu celular. Por quê? Porque quando eu quero viajar, ou quando se podia viajar nesse país e nesse mundo, não tinha as promoções que estão tendo agora. Agora os caras ficam querendo me tentar pra eu furar a quarentena e fazer programação de férias, que eu nem sei se eu vou ter férias. Aí fica, passagem pra Califórnia, R$700. Tá mesmo R$700 pra Ah, sair não, pra eu Califórnia? inventei isso agora. O próximo programa será gravado diretamente da Califórnia. Resort na Costa do Sauípe, R$150, aí é verdade. R$150 o resort na Costa do Costa Sol. do Sauípe não rola. Não rola não? Tu não gostou não? Não, é porque é dentro do Brasil, o risco é grande, pô. Existe Porque na Califórnia seguro, né? Porque na Califórnia tá tudo de boa, na Califórnia. Ah, cara, mas você vai pegar um Covid norte-americano, poxa. Vai pagar quanto no hospital lá? Arthur, você vai dar Melhor que... Exato. Minha Não, mas nota já de sei, com repúdio vai a seguro esses daqui, já aplicativos aí. A minha nota de repúdio é séria e vai pra galera que faz comércio do Mercado Livre, botando propositalmente o preço exorbitante, acima inclusive dos novos, só pra pegar otário na internet. Se você vai vender uma parada na internet, tenha a decência de pelo menos, ou na OLX, onde quer que seja, tenha a decência de pelo menos colocar um preço que seja, vou usar um termo em inglês aqui, sei lá, competitivo. Fair commerce. Justo. Você não vai vender minha buzina, por exemplo, que custa R$5, você não vai botar R$15 para agir de má fé com as pessoas na internet, só porque em tempos de pandemia tem alguém precisando da buzina, entendeu? Então, assim, comércio justo na internet, eu gosto tanto de comprar as paradas que você recebe as coisas quando você compra, você recebe, parece que você tá recebendo um presente, porque você compra no AliExpress e esquece que comprou. O presente vem na fatura, né? Três meses depois chega um pacote e você faz, meu Deus, um presente pra mim. Aí, não, é porque você já pagou e faz 3 meses tá vindo da China, entendeu? Eu gosto de comprar as paradinhas na internet, eu acho legal, mas também não precisa botar o preço abusivo só porque as pessoas estão precisando de equipamento agora, entendeu? Então é isso aí, minha nota de repúdio. E vai também pra professores que dizem que fazem comida, mas nada de trazer comida pra nós. Aí você entrou na nota de repúdio dos outros, porque eu tava pensando aqui, Xexão, eu sempre lhe apoiei aí nas suas aventuras de gastronomia. Mas assim, hoje fizeram a observação, tá faltando comida aqui na nossa mesa, no cara. podcast. No podcast. Então, Se o podcast assim, patrocinar, eu trago a técnica. Não, o podcast não vai patrocinar nada, que a gente não pagou a Sampapil pra mandar donut pra gente. E você vai ficar falando meu nome aqui no podcast o tempo todo? Alô, Sampapil, aquele abraço. Alô, e a gente não tá falando não, pois eu vou Não cortar na edição né, seu nome. Toda vez que sair seu nome, eu vou cortar. João. Ó, Arthur, deixa 10 minutos de podcast com a cara dele com a tarja. Vai me dar trabalho. Você vai fazer isso? Vai tirar um trabalho da... tarja. Corta as piadas que ele fez hoje, que depois de 7 episódios, 6 episódios, Quem sei vai lá, perder o podcast. ele acertou a piada de E hoje. ainda, Amigo, e ainda tem uma observação. Quando for fazer a comida pra trazer pra gente experimentar, usa Não traz máscara, pouquinho, não. usa máscara pra fazer a comida, tá? E não traz pouquinho, não. Traz pouquinho não, que o Jorge, ó. Muito obrigado, ficamos por aqui. Esse foi o Povo de Humanas, o podcast. Hoje foi totalmente bagunçado esse episódio, mas eu me diverti a beça. Tchau, gente. Até semana que vem.